Olá, eu sou Inês Augusto Borges, autora do livro Os Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador. Eu quero contar um pouquinho a história deste livro e falar um pouquinho do conteúdo dele. O conteúdo deste livro é o resultado de muitos anos de pesquisa. Na verdade, é um condensado, é um resumo, uma síntese das pesquisas, dos resultados das pesquisas realizadas por mais de 10 anos na área acadêmica, na área espiritual, na busca de discernimento sobre educação, como este tema é tratado na Bíblia e na história. E foi escrito este livro numa tentativa de deixar um registro escrito daquilo que eu tenho falado. Eu tenho dado palestras sobre esses assuntos já há alguns anos em várias partes do Brasil, em igrejas, em escolas, e algumas pessoas perguntam se eu tenho o conteúdo das palestras escritos, o conteúdo escrito em algum capítulo, em algum livro. E este livro foi essa tentativa de sintetizar, de resumir, de condensar um pouco de cada uma das palestras que têm sido solicitadas, as palestras que têm sido mais frequentemente ministradas pelo Brasil afora. Mas como organizar esse conteúdo, como colocar esse conteúdo em forma de capítulos? Claro que foi necessário um tempo de oração, de busca de direção de Deus para entender de fato quais são os componentes essenciais da formação de um cristão que está preocupado com a educação, de um cristão educador. Nessa tentativa de identificar e ordenar qual seria o primeiro componente essencial, qual seria o segundo componente essencial, para não fazer uma lista aleatória de conteúdos, cheguei a esta organização de tópicos que eu quero comentar com vocês. Eu vou falar sobre o título de cada um dos 10 capítulos que compõem este volume. O primeiro capítulo é o temor do Senhor. Depois que eu coloquei esse capítulo, me pareceu bastante óbvio como alguém pode pretender ser um cristão educador se não tem o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então este é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é a consciência da própria identidade. O educador cristão, ou o cristão educador, tem que saber quem ele é e como é que ele se apresenta, quais são os principais aspectos da sua identidade. Terceiro capítulo, consciência das suas possibilidades, das suas potencialidades e das suas limitações. O quarto, consciência da missão recebida. Qual é essa missão de educador? O que é ser um cristão que educa? O quinto capítulo, consciência da natureza eterna das pessoas as quais educamos. O título do capítulo, consciência da natureza eterna das pessoas as quais educa. Sexto, consciência do propósito fundamental do ensino. Para que educamos? Qual o alvo da educação? O cristão educador precisa ter consciência deste propósito, do propósito fundamental, do cerne da sua tarefa educacional. Capítulo 7, conhecimento sobre currículo. O que é currículo? Nós não ensinamos aleatoriamente, todo educador deve ter um alvo, deve ter consciência de que ao educar ele caminha de algum lugar em direção a outro lugar, isto é, currículo. Conhecimento sobre didática e sobre métodos é o nosso oitavo capítulo. O nono capítulo, conhecimento sobre o contexto mundial no qual educa. O educador cristão deve ter consciência de que não está educando numa cidade pequena, por menor que seja a sua igreja, por menor que seja a sua escola, por menor que seja o contexto social no qual educa, nós estamos todos envolvidos num contexto mundial, numa aldeia global, e precisamos saber as implicações disso. Por último, a convicção de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Este é o título do 10º capítulo, convicção de que no Senhor o seu trabalho não é em vão. E assim nós temos estes 10 capítulos que constituem
os componentes essenciais da formação do cristão educador, escrito por Inês Augusto Borges, publicado por Inês A. Borges Consultoria Educacional.